E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Nuno Matias, também tinha que ser, Nuno, porque caramba, tu fazes parte do imaginário do ténis, particularmente anos 90, início 2000, foi esse o momento alto da tua carreira? Eu tive vários momentos altos da minha carreira, posso dizer que esse foi um deles. Sim, foi na altura que estava ali na transição de acabar o 12º e ir para profissional, não ir para profissional, e parei ali um ano ou dois para ver o que é que dava a nível internacional. E pronto, depois aí percebi que não estava a nível dos melhores da Europa e pronto, e fui conciliando os estudos. Mas sim, foi um dos picos mais altos quando comecei a fazer a transição do nacional para o internacional. Sim. Mas como é que o que é que tu neste momento, olhando para trás, tu continuas a dar aulas de ténis? Estamos aqui no Clube 7, tem umas instalações fora de série, é dos únicos no país. Tu continuas a dar aulas de ténis? Eu sempre quis ficar ligado ao desporto e queria ficar ligado a um clube. E quando estava a acabar o curso, tive aqui uma proposta para vir para o Clube 7 e desde então fiquei. Mas há 20 anos quase. Estou há 19 anos, sim. Gosto muito deste clube, dá-me as condições todas para poder continuar a treinar e dou aqui aulas particulares de ténis, sim. Dou todos os dias. Nuno, o que é que tu mais saudades tens do ténis? Competição. Do tempo que jogavas? Tenho muitas saudades da competição, porque acho que trazia o lado bom de mim, ou seja, a ansiedade, o stress, a pressão. Gostava muito de competir. E de certa forma a personalidade que tenho hoje em dia também deve um bocadinho ao nível do ténis. Neste momento continuamos a competir a nível dos veteranos, lá fora temos jogado os campeonatos europeus, tem corrido bastante bem e continuamos a manter em forma. Sim, porque fazes parte da Seleção Nacional mais 45. Eu faço parte da Seleção Nacional mais de 45. Como é que foi a primeira experiência? Agora, tantos anos depois, porque tu já vamos atrás, mas tu já tinhas jogado por Portugal nas seleções jovens. Sim, eu era da seleção sub-16 e sub-18, depois joguei alguns campeonatos da Europa de séniores e agora mais tarde nós continuámos a jogar sempre o Clube 7, os escalões de terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão. Depois quando fomos para os veteranos mais de 35, começámos a jogar e estávamos sempre na final com o Porto, muitas vezes ganhava o Porto, às vezes ganhávamos nós e mantivemos sempre. E desde há pouco tempo atrás convidaram-me para ir representar Portugal. Eu a primeira vez disse que não, porque foi muitíssimo, e agora comecei a ir e adoro representar Portugal e vou continuar a ir se me convidarem, e acho que é uma experiência bastante significativa porque é giro ver na nossa idade, aos 46 anos, como é que estamos a nível europeu e a nível mundial. Como é que estás? Isto é uma questão muito física e mental. Acho que os primeiros dias corre bem, mas depois a parte física começa a vir ao de cima. O primeiro ano que fui, nós jogámos contra a Alemanha, tínhamos quase a ganhar a Alemanha, perdemos no super tie-break e depois ganhamos os jogos todos a seguir. Acho que este ano, que se for convidado, se for, acho que nos vamos preparar de maneira diferente, mas é giro, acho que somos competitivos, podemos ser ainda mais competitivos. E temos que ir com a cabeça erguida e representar as cores de Portugal. Sim. O que é que mudou do Nuno Matias, que toda a gente conhecia no ténis, e que depois deixou, para o Nuno Matias de hoje? Tanta coisa, tanta coisa. Eu quando era mais novo era um bocado insubordinado, era um miúdo que mostrava muitas emoções, até formar a minha personalidade. Hoje em dia fui aprendendo com os erros e de certa forma sou muito mais contido. Tento não mostrar nenhuma emoção dentro do campo e quer passar a imagem que não é só o ténis, mas é a pessoa, é os princípios e os valores que gosto de deixar no campo, sim. Fair play. Vamos ao início. Tu começas no ténis com que idade e onde? Eu começo no ténis aos 8 anos, os meus pais tinham uma caixa na margem sul do Funchalinho e construíram um campo de ténis em frente à casa dos meus pais. E eu comecei a jogar na brincadeira, uma vez por semana. Depois os meus pais, porque eu estava bastante motivado, começaram-me a pôr 2 vezes por semana. No ano a seguir comecei a jogar os torneios locais correu bem, depois regionais. Representavas clube ainda? E não tinha clube. Não tinhas clube? Não tinha Independente? E depois fui jogar, no segundo ano, fui ao Sport Clube, fui jogar o Campeonato Nacional sem clube, era independente. Os meus pais não queriam deixar ir, principalmente a minha mãe, queria ficar com 9 anos fora de casa, não sei o quê, depois lá fui. A partir daí comecei a jogar, meus pais perceberam que tinha jeito, comecei a jogar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até que depois encontrei o Cláudio, foi o meu treinador durante muito tempo. Posso lhe dizer que ele é que formou a minha personalidade, é que me fez o jogador que sou hoje. E falas argentino ou não? E falo argentino. Sim, sim, faço boas massas. Obrigado, Cláudio. E depois continuei com o Cláudio até mais ou menos à altura da faculdade, depois chateámos e depois voltámos outra vez. E mantenho contato com ele, sim. Ainda é um dos teus amigos? É um grande amigo. Ainda se recordam de muitos dos momentos que viveram?
bastante, sim. Eu viajei muito com o Cláudio, aprendi muito com o Cláudio dentro e fora do campo, e é uma pessoa espetacular e a personalidade que tenho hoje devo-lhe a ele, sim. Na altura, com o Cláudio ainda apanhaste, treinavas também com o Emanuel? Eu, os 2 últimos anos no Clube Ténis de Carcavelos apanhei o Emanuel e o Bruno Fragoso, sim. Depois o Bruno saiu e fiquei sozinho com o Emanuel, sim. Como é que foi com o Emanuel? E treinar com o Emanuel é uma experiência gira e engraçada. Única! Única, sim. Ele é uma pessoa bastante exigente dentro do campo, dá tudo, eu também sou assim. E evolui muito com o Emanuel, porque aprendi bastante com ele. Ele estava noutro patamar, eu na altura já estava a acabar o curso da faculdade e os treinos eram mais virados para ele, mas ele também me deu uma grande bagagem. Porque o Emanuel não desiste, não dá um ponto, não dá nada e dá o litro sempre dentro do campo. Pronto, depois tem aquela personalidade dele um bocadinho mais forte e intensa, mas isso faz parte da característica dele. Chatearam-se algumas vezes nos treinos? Claro, logo o primeiro treino acabámos de nos chatear, porque eu tinha chegado atrasado e ele, depois do segundo chegou ele, mas depois pronto, depois acabámos por resolver os problemas. E hoje também é um dos amigos que tens do ténis? Sim, mantive mais o contacto com o Cláudio e o Manuel vou quando vou lá visitá-lo, sim, mas falamos de vez em quando, sim. Olha, Nuno, o ténis mudou muito do tempo em que tu eras jogador profissional para agora. Que grandes diferenças é que tu notas? Eu acho que o ténis evoluiu bastante, tanto a nível da parte física e a nível de material. Antigamente não havia jogadores a servir a mais de 200 km por hora e hoje em dia qualquer jogador serve acima dos 200 km por hora. E na altura não se fazia muita parte física, hoje em dia os miúdos começam a fazer preparação física desde os 9 anos e fazem muito também da parte de mobilidade. Antigamente não se fazia isso, quem fazia a diferença. Assim. Eu acho que evoluiu bastante e o jogo está muito mais rápido. Do meu ponto de vista está muito mais rápido. Mas não achas que eu outro dia tinha esta conversa com um ex-tenista, ele veio acompanhar um jogador israelita, eu olhei para ele e disse, meu Deus, ele olhou para mim e disse, parece que viste alguém fora de sério, e vi-te a ti, que eras um jogador fabuloso, tu lembras-te de mim? Gabriel Marcos, da Argentina, que era um dos melhores jogadores nos anos 90, terra batida então, era um jogador fabuloso, e perguntávamos, eu falava com ele, achava que o ténis antigamente era mais pensado, ou seja, era menos físico, era mais pensado, era preciso usar mais a cabeça para conseguir vencer os pontos. Hoje em dia é muito físico, não quer dizer que os jogadores não tenham que ser inteligentes, têm que ser, claro. Mas é diferente, não é? Eu acho que hoje em dia eles têm mais recursos, há melhores formas de treinar, tanto a nível de parte física, mental e de mobilidade. E antigamente eu lembro que fazia tanto condição física de 40 minutos a correr, depois fazia farta. Hoje em dia há milhares de exercícios que se pode treinar. E eles também estão muito na parte de nutrição, que antigamente não se falava muito, era comer massa antes das refeições, ou ovos. Ou uma febre. Ou uma febre, assim, para a cama cedo, exatamente. E a parte também psicóloga. Portanto, hoje em dia eles têm a parte mental muito bem estruturada. Eu acho que hoje em dia os jogos, a grande diferença é ali, certos pontos do jogo que faz a diferença. Antigamente não se fazia isso. Mas achas que, por exemplo, o Nuno Matias, quando jogava, se tivesse as condições de hoje, terias tido outros resultados? O ténis também está mais bem competitivo, isso também dependia, quer dizer, se tivesse no rock tinha agora, claro que sim, mas eu acho que eu comecei mais tarde, não comecei logo desde cedo e quando depois fui fazer Erasmus, que eu estava a ver em Barcelona, eles começam muito cedo, aos 8, 9 anos, quando eu comecei numa brincadeira, eles já sabiam para o que é que estavam, para o que é que iam. E nós aqui em Portugal falta um bocadinho uma base ou uma estrutura de explicar aos pais e aos encarregados de educação, olha, se o filho tem jeito, vamos apostar até aos 18 anos e depois dos 18 anos, se tiver jeito, continua, se não vai para a faculdade. Aqui em Portugal não existia muito essa mentalidade. Havia exemplos, Nuno Marques, Emanuel Couto, Cunha Silva e Bernardo Mota, mas pronto, eles tinham começado e sabiam o que é que queriam. No meu caso, andei ali um bocado perdido e depois é que me apanhei o carrinho. Mas o que é facto é que também preparaste o plano B, porque agora és formado, tens um curso, continuas ligado ao ténis, mas preparaste um plano B, sendo que esses 4 jogadores que falaste estão ligados ao ténis, o Emanuel, o Nuno, o João e o Bernardo, mas não tiveram esse plano B, porque apostaram ao 100% no ténis. Eu nunca deixei de estudar, exceto ali 1 ano ou 2, mas nisso os meus pais estiveram a ser muito presentes, disseram, ok, continuas a jogar ténis, mas efetivamente continuas a estudar. Portanto, se quiseres depois mais tarde usar isso, usas, se não quiseres não usas. Ainda bem que o fiz, porque acho que hoje em dia é mais fácil estudar e jogar ténis. Eu lembro na altura tomei uma decisão muito complicada, que foi aos 16 anos, fui estudar à noite, porque queria jogar ténis mais a sério, e nem me apercebi da decisão que tinha tomado porque não tive infância, ou seja, era treinar e ir para a escola à noite, já torneios ao fim de semana, e depois nos júniores fui campeão nacional de sub-18, mas depois quando quis fazer a transição para os séniores já estava muito atrás, porque eles já faziam isso
Desde pequenino. Pronto, não quer dizer que não conseguisse, mas era mais difícil chegar ao topo. Ia-te perguntar isso do título nacional. Tiveste dois, um título nacional de singulares e pares no mesmo ano. Sim. Singulares e depois em pares com o Ricardo Ferreira. Exatamente. Mas no ano seguinte não foi? Ou foste singulares e pares no mesmo ano? Foi no mesmo ano, 99? Eu já não me lembro, foi 98, acho que foi 98. O primeiro ano de júniores, perdi na final com o André Lopes e os pares acho que ganhei com o Ricardo Ferreira. E o segundo ano fui campeão nacional de singulares e pares ao lado do Ricardo Ferreira. Sim. Como é que foi esse título? Que significado é que teve? Lembras-te ainda dessa semana? Eu, por acaso, esse ano era um ano que não me estava a correr muito bem a nível de ténis e depois, quando veio o campeonato nacional, preparei-me bem para esse campeonato. Estavas com o Cláudio? Sempre com o Cláudio ao lado, sim. E foi uma semana muito intensa, que eu lembro até aos jogadores da altura, eu estava tão concentrado que não falava com eles fora do campo, que eles diziam que eu era maluco, que não me batia bem da cabeça, mas estava tão concentrado e depois correu bem essa semana, mas depois uma pessoa percebe que é mais um título, claro que a nível nacional tem a sua importância, mas depois fui para fora jogar os torneios internacionais, Orange Bowl, Sunshine Cup e Eddie Hearn, uma pessoa depois aí percebe o tão pequenino que é. Havia grandes diferenças. Havia grandes diferenças, sim. Quem é que encontraste assim de jogadores que depois continuaram e foram grandes jogadores? O Zabaleta, o Mariano Porta, pelo menos que me recordo nessa altura, que andavam ali a ganhar esses torneios e já estavam a 300 e tal ATP, sim. Eu estava a começar nas competições internacionais com 18 anos, portanto aí é diferente. Já tinhas um handicap grande em relação aos outros. Grande, sim. Tu viveste esse tempo dos chamados 4 mosqueteiros e depois vinhas de Sousa, jogadores que estavam ali na sucessão. Sim. Depois, entretanto, visto o que aconteceu com o João Sousa e outros jogadores que estão a aparecer, de gerações diferentes, outro tipo de trabalho, mas também com muito mérito. Neste momento, se tivesses que escolher quem foi o melhor jogador português de todos os tempos, quem é que escolhias? São alturas diferentes, eu acho que esses 4 mosqueteiros tiveram a importância que tiveram porque foram os que abriram as portas e deram a possibilidade dos outros jogadores que vinham a seguir verem que é possível fazer. Eu vivi muito essa época, eles eram muito superiores, tanto a nível físico, mental e também acho que triunfavam lá fora. O João Sousa já vem numa época, eu conheço a história bem do João Sousa, também sou amigo dele, e eu tiro-lhe o chapéu porque ele foi viver para fora, eu sei o que é isso aos 14 anos, e estar a estudar e a viver fora de Portugal e conseguiu meter-se no top 100 ou top 50 e manteve-se lá. Acho que são alturas diferentes, ele tem todo o mérito, portanto acho que cada jogador tem a sua importância na época em questão. Mas então não tens nenhum jogador que digas, pelo ténis em si, há algum jogador que tu dissesses, para mim foi o melhor jogador, ou o jogador que eu mais gostei de ver? Eu gosto muito de ver o João Sousa jogar e na altura gostava muito de ver o Nuno Marques. O Nuno Marques é um indivíduo grande, com muita importância dentro do campo e carácter, e vinha para a rede e tinha um vôlei e uma qualidade. Acho que se ele fosse mais bem trabalhado podia ter tido top 10. O João Sousa era um jogador que, a meu ver, não tem qualidade, mas não é mais trabalhado e teve muito mérito de conseguir meter lá. Portanto, eu gosto muito do João Sousa e o Nuno Marques, como é óbvio. Olha, Nuno, continuas ligado ao ténis de uma forma diferente, a dar aulas particulares. Cada vez que entras para o corte, o ténis, sentes a mesma paixão que tinhas antigamente, apesar de serem funções diferentes? Eu adoro jogar ténis e jogar até poder. O ténis para mim é um escape, é um plano B. Dizias há pouco, em vez de ir para o psiquiatra ou psicólogo, Exatamente. Hoje em dia isto é cada vez mais competitivo, a pessoa cada vez tem menos tempo. Eu tenho a sorte de ter aqui o clube ao lado do trabalho, que trabalho aqui em cima das Amoreiras e venho aqui todos os dias dar aulas de manhã às 7 da manhã e só jogo pessoas que sabem jogar de competição e divirto-me com eles dentro do campo e para mim é um escape, e ao final do dia também venho às vezes, mesmo com o radio mal, eu venho aqui ao clube, eu jogo um bocadinho de ténis, treino um bocadinho e vou para casa com outra disposição e isto para mim é uma terapia. E espero continuar a poder fazer isto durante muitos anos consecutivos, sim. Olha, amigos no ténis, fizeste muitas amizades ou tirando essa semana em que não falaste com ninguém por causa do tipo de... Sim, eu mantenho o meu grupo de amigos, é o meu grupo do desporto, portanto, da minha geração, o Tiago Vinhas de Sousa, o Gonçalo Figueiredo, Israel Monteiro, António Rui Moura, eu mantenho o Martim Peralta que está aqui a trabalhar comigo, Nuno Almeida, André Mota, portanto, eu mantenho esta amizade toda. Nós agora estamos unidos, jogamos os interclubes, vamos fazer as competições europeias e mantemos este grupo de amigos e esta amizade, sim, porque as pessoas que, a meu ver, que fazem desporto são um bocadinho diferente e a maneira de pensar, a maneira de estar na vida, assim, mantenho-se. Te lembras dessas viagens todas, lembras-te de alguma história assim engraçada
algum episódio que tenha acontecido em algum torneio, mas que se possam contar? Claro que sim, há muitas delas para contar, mas eu lembro de uma que estava com o Cláudio a jogar uns ITFs na Grécia e que na altura tinha-me portado bastante mal. Tinha partido as raquetes e chamado nomes ao Cláudio e ele estava nas bancadas, ninguém percebia nada e eu muito mal dentro do campo e ele disse-me quando acabou o jogo, perdi como é óbvio, olha Nuno, vou-me embora e tu vais ficar aí sozinho. E eu, ok, na altura estava um bocado quente e nem percebeu o que é que estava a acontecer, tinha 17 anos e ele foi-se embora. E ele veio para Portugal? Ele veio para Portugal e deixou-me lá. E contou aos meus pais o que é que tinha acontecido. Os meus pais disseram lá que sim, deixou aí sozinho. E eu a partir daí percebi que era a importância de um treinador. Depois, Cláudio tratava de tudo, dos hotéis, das viagens, dos corpos. A partir daí tive que começar a desenrascar. Fiquei lá, joguei mais uma semana e depois quando vim para Portugal fazia escala em Barcelona e lembro de ter perdido o bilhete de avião e dormi uma noite no aeroporto, sozinho. A partir daí comecei a perceber, mudei um bocadinho a minha postura e a minha maneira de ser e percebi que a pessoa que está ao nosso lado, que é o pai, é a mãe, os amigos, é a namorada, é toda a gente, é aquela que efetivamente nós temos que contar. Portanto, essa história abriu um bocadinho os horizontes. E depois ficou tudo bem com o Cláudio? Depois pedi desculpa, mais óbvio, reconheci exatamente e a partir daí sim somos grandes amigos. E ganhaste competências a partir daí, começaste a Exatamente. Mas não era esse o caminho que eu queria seguir, mas às vezes é importante passar pelos erros para não voltar a cometê-los. O que é que tu gostavas, daqui a uns anos, o que é que gostavas que dissessem de ti? O Nuno Matias foi um bom jogador e mais. O que é mais importante para ti? Para ficar na retina das pessoas que estiveram ligadas ao ténis? É isto que estamos aqui a criar neste clube, que nós somos um grupo de pessoas, um grupo de amigos que jogamos e quando vamos competir lá fora as pessoas gostam de estar connosco e não é só a mensagem de ganhar ou perder, é o Clube 7. O que é o Clube 7? O Clube 7 são pessoas bem formadas, sorriso na cara, dispostas a ajudar e são pessoas que se efetivamente nós tivemos que os convidar para vir cá fazer um encontro, aí um passo assim. São bem recebidos no nosso clube e é essa mensagem que nós queremos passar. Ou seja, isto não é só ganhar ou perder e descer ao nível que tiver que descer, é ganhar, mas ganhar com princípios e valores. Gostava que conhecesse de mim, que eu era um bom jogador e que uma pessoa que pode encontrar no futuro, sim. Olha, há uma pergunta que eu faço sempre e que tenho de fazer, que é se vivias sem ténis? Não. Podia viver, mas não era a mesma coisa. Já tentei, já me tentaram puxar para o paddle, mas enquanto continuar a... E foste lá? E fui lá jogar paddle. O que é que achaste? O que é que te pareceu? Eu gosto do paddle, acho que o paddle é um desporto acessível a toda a gente, enquanto que o ténis já não é. Para quem começa mais tarde... Vais dizer com muita gente que o paddle é um passatempo, o ténis é um desporto? Eu respeito as pessoas que jogam paddle. Claro. E jogo paddle entre amigos para nos divertirmos, mas acho que fazem bem as pessoas que não fazem desporto começarem a jogar paddle. O paddle vai tirar aquela faixa etária que a seguir ao jantar estava no sofá a fazer zapping. Neste momento o clube agora já prolongou até à meia-noite e está toda a gente a jogar paddle, que é bom. Agora, quem vem do ténis tem uma mais-valia porque tem os vôleis, a posição no campo, é tudo muito parecido. Eu gosto do paddle, mas prefiro ténis. Há muita gente que regressou agora aos cortes, depois de muitos anos, que jogou ténis, como nós, e depois agora entra, vai jogar paddle e diz, eu agora não dá, muito obrigado, e tenho que vir para o ténis outra vez, porque lhes falta qualquer coisa. Claro. É a diferença de jogar, por exemplo, sozinho, podem jogar pares, mas é a diferença de jogar sozinho, é a diferença de, no ténis, é mais complicado, porque a curva de aprendizagem é mais longa do que no paddle, e as pessoas sentem a falta destas 4 linhas, de não ter vidro de... E é o bichinho. Eu acho que no paddle é giro jogar, mas depois quando começa um determinado patamar competitivo, não é a mesma coisa que o ténis. Falta ali qualquer coisa. Eu senti isso, preenche, mas não é a mesma coisa. Enquanto uma pessoa vai jogar ténis, está dependente dele próprio, tem público a ver, vai lá para fora, tem que controlar a pressão, o stress, a ansiedade. O paddle, acho que não há essa dimensão ainda, é capaz de haver, mas o ténis, o campo é muito maior e dá-me sensações que o paddle ainda não consegue dar. Mas sim, vou sempre jogar ténis, claro que jogo paddle de vez em quando, mas vou preferir sempre o ténis. Quando não puder mais fisicamente, eu devia vir para o paddle, assim, ao golfe. Mas até agora sim, vou continuar sempre a jogar ténis. Nuno, obrigado por teres dado um bocadinho da tua história para que as pessoas, e perpetuar aquilo que tu fizeste, para que as pessoas possam perceber um bocadinho quem era o Nuno Matias, uma vez que não há muito histórico para trás e é importante às vezes nestas conversas, e é isso que eu gosto, que mostrar aquilo que muita gente fez pelo ténis português e que ao fim e ao cabo é um bocado esquecido. Claro, obrigado Pedro, obrigado por teres